Vivemos um momento de muitos debates no país. Nos grupos de WhatsApp, no trabalho, no Face, com amigos, familiares. Mas quem tem razão nisso tudo? Na esquina do pensamento de hoje, eu quero conversar com você sobre o tema da razão. Por vezes, mergulhamos em intermináveis debates, tentando demonstrar que temos razão em nosso argumento, ou que a nossa posição, ela possui razão, ou ainda que o nosso lado é o lado certo, o lado portador de razão. Alguns desses debates são prolongados, e com o tempo, a temperatura da conversa costuma aumentar, e ao contrário do que a gente poderia esperar, menos profundo o debate fica. Mas então, quem tem razão nisso tudo? Pois bem, eu quero compartilhar com você uma notícia. Na minha percepção, todos têm razão. Na verdade, razão é a capacidade de pensar. Isso nos constitui. Temos razão, mas fazemos um uso diferente dessa capacidade. Um trabalho muito interessante, que inclusive para que a gente possa compreender as fontes da nossa racionalidade hoje, é um trabalho do Max Weber chamado A Gênese do Capitalismo Moderno. O uso diferente que a gente faz da razão são as interpretações de mundo, do que se passa com a gente e do que se passa ao nosso redor. Ela é diferente em cada cultura e em grupos distintos de pessoas. O que é racional para uma cultura, por exemplo, pode não ser racional para outra. Isso não quer dizer que nós não podemos conversar e questionar sobre os fundamentos de cada forma de pensar, mas vale o esforço de que, se a gente quer de fato conversar de maneira profunda e não de maneira circular, compreender os fundamentos do jeito de pensar do outro. Não é um esforço pequeno. A nossa vontade, quando a gente se vê com um argumento contrariado ou que ele não coincide, é logo resistir de saída. Dialogar de verdade dá muito trabalho e é arriscado. Você pode se convencer de uma coisa diferente daquilo que você pensava. Você pode perceber buracos e lacunas na sua forma de pensar. Um fundamento, por exemplo, que organiza essa maneira marcante, que é o nosso jeito de pensar hoje na sociedade, segundo esse mesmo trabalho do Weber que eu comentei, é uma forma da racionalidade da dominação. É uma forma muito presente na maneira que a gente pensa, na maneira que a gente vê o mundo hoje. Nós achamos que temos o direito de dominar o mundo, dominar o planeta, a natureza e, por que não, dominar as outras pessoas. É a partir desses fundamentos que nós passamos a fazer contas em tudo na vida. O que eu ganho e o que eu perco em fazer alguma coisa. O que eu ganho e o que eu perco em não fazer alguma coisa. Alguns de nós andam com uma espécie de uma calculadora invisível nas mãos, fazendo conta o tempo todo para avaliar o que fazer e o que não fazer. É evidente que calcular parte das coisas da vida é fundamental. Mas vale a pena reduzir a vida às suas dimensões todas a uma dimensão do cálculo? Grande parte, gente, dos nossos problemas hoje, eles não estão relacionados com esse cálculo intenso que a gente tem feito da própria vida? Será que eu só devo me ocupar com as coisas que, a partir dos meus cálculos, são úteis? Olha, de tanto a gente querer ganhar tempo, hoje a gente vive atrasado. A gente aumentou o número de contatos e diminuiu o número de amizades. A gente cresceu espantosamente a circulação de informação, mas isso não nos fez pensar melhor. A vida é bem maior do que as racionalidades que nós construímos para compreendê-la. Eu quero fazer uma proposta para você. Pensa um pouco naquilo que acontece na sua vida e que não é fruto de um cálculo, e que não pode ser mensurado, mas que por isso mesmo é fundamental, ou porque mesmo assim é fundamental. Eu quero terminar a esquina do pensamento de hoje partilhando com você uma desconfiança. Como diz Guimarães Rosa, eu quase nada sei, mas eu desconfio de muita coisa. A minha desconfiança é o seguinte: se Deus não joga dados com o universo, como disse Einstein, ele também não fica sentado numa mesa com a máquina de calculadora fazendo as contas do que acontece e do que deixa de acontecer com a gente. Um abração e até a próxima esquina. Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão